do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Sede. Eu sou o pastor Márcio e, como temos feito nesse trimestre, aos domingos, estamos ministrando a aula online pelo YouTube e esperamos que esta seja mais uma aula que venha edificar a igreja. Estamos fazendo isso por causa da pandemia do Covid-19 e onde não podemos estar reunidos na igreja presencialmente. Por isso temos as aulas da escola dominical dessa forma pela internet. Antes de iniciar a aula, eu quero dar um retorno a todos vocês, uma notícia, a respeito do presbítero Luiz Araújo Júnior, superintendente da escola dominical, que há algumas semanas estamos orando por ele, porque ele foi internado também nessa época dessa pandemia, foi para UTI, entubado, e nós falamos na semana passada que ele teve uma grande melhora, e agora, hoje, eu recebi um áudio dele, e ele, graças a Deus, já está em casa. Teve alta do hospital e está em casa, se recuperando, fazendo ainda algum tratamento, mas já está muito melhor. Louvamos a Deus por esta bênção, ficamos muito felizes por essa recuperação, por ele estar em casa com a esposa, por estar já assim, podemos já falar, não ainda 100%, mas muito melhor. E em breve ele vai também falar com todos nós aí através de um vídeo, e muito em breve mesmo, porque Deus operou mais uma vez, mais uma pessoa curada pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Também há outras pessoas que estão aí doentes e nós vamos interceder. Há poucos minutos recebi a notícia do maestro, um dos maestros da orquestra da sede, nosso irmão Heraldo, que ele está internado também e ele faz tratamento de câncer já há algum tempo e ele está internado e carece das nossas orações. Bem como todos os demais que fosse mencionar os nomes aqui, várias pessoas que a gente tem conhecimento, a gente está citando um ou outro assim dessa forma, mas obviamente todos são importantes e nós estamos incluindo todos na oração. Você aí que está passando dificuldade, saiba que você está na nossa lembrança, nas nossas orações, minha e da igreja, dos alunos da escola dominical e da igreja de São Miguel, e sabemos que Deus pode e vai fazer grandes obras na tua vida. Creia nisso, creia na vitória. Ao final vamos orar por todas essas pessoas. Falando da escola dominical, estamos estudando nesse trimestre e já chegando quase no fim da Epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios, onde o tema desse trimestre é a igreja eleita. Essa carta onde Paulo fala muito sobre a igreja e tivemos aulas aí falando muito da parte doutrinária e agora estamos entrando numa parte onde Paulo faz aplicações práticas à igreja. E nessa linha de aplicações práticas, a lição de hoje, a lição deste domingo, dia 21 de junho de 2020, é a lição número 12, com o título A Conduta do Crente em Relação à Família. A conduta do crente em relação à família. Esta lição está baseada no livro aos Efésios, no final do capítulo 5 e início do capítulo 6, nessa parte prática, onde Paulo começa a tratar sobre o relacionamento do crente na sua família. E esse texto é bastante abrangente. Paulo vai falar sobre as relações entre marido, mulher, pais e filhos.
E quando se fala de família, é sempre um assunto extenso, longo, seminários de dias para falar sobre família. É assunto que rende muita conversa, muita meditação, e a igreja realmente precisa sempre de instrução para saber da vontade de Deus para a sua vida, na família, e também porque nós, como humanos, temos as nossas dificuldades e precisamos de orientação de Deus, de como agir. Então, esta aula hoje, é óbvio que não dá para falar tudo sobre família, não dá, é impossível. O que nós vamos é comentar as ideias principais do texto, das recomendações de Paulo. Não dá para aprofundar muito, não dá para entrar muito em muitos exemplos práticos e em tanta coisa que poderia, como já disse, ficarmos dias aqui meditando em cada aspecto. Então vamos ser bem sucintos e tratar da mensagem principal de Paulo nesses textos. Começando na nossa lição, a leitura bíblica, ela começa no capítulo 5, no versículo 21. Na verdade, sobre família, fala especificamente a partir do versículo 22 do capítulo 5. Mas o comentarista foi muito feliz em colocar o versículo 21 dentro do contexto da lição. E eu quero, inclusive, voltar um pouquinho e ler para vocês Efésios capítulo 5, do versículo 18 a 21. Vamos ver juntos, porque essa introdução é importante para entender a mensagem de Paulo sobre família. Capítulo 5, versículo 18 a seguir, diz o seguinte, presta atenção. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção! Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu destaquei esse versículo 21 na minha fala, essa palavra sujeitando-vos, sujeitar. E os versículos a seguir, falando de família, volta a esse termo da sujeição. E quando falo em sujeição, nos tempos atuais, modernos, isso assusta muito e as pessoas não estão dispostas nem a ouvir e dizem que, muitas vezes, que a Bíblia é baseada em conceitos antigos que não se aplicam aos tempos modernos. É como se tivesse que tirar fora esses textos da Bíblia porque a sociedade mudou e não se aplica. Irmãos, isso não é verdade. A sociedade mudou, isso é verdade. Os costumes mudaram, isso é verdade. O que não é verdade é dizer que os textos sagrados se aplicavam àquela época, mas nos dias atuais eles não têm mais aplicação. Isto não é verdade. Os textos bíblicos, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo na vida dos escritores, ela é aplicável a todo tempo, à sociedade, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E ela continua vigorando hoje. É óbvio que a sociedade mudou, os costumes mudaram em diversas formas, não precisa nem voltar aos tempos bíblicos. Eu lembro há alguns anos que quando se fazia uma palestra sobre casais, a palestra tinha a fala, os conceitos, como a sociedade naquele tempo que se falava muito da mulher ficar em casa o dia inteiro, lavando, cozinhando e tomando um banho, e o conselho era sempre para tomar um banho, se arrumar, se perfumar e aguardar o marido, o provedor, que iria chegar no fim do dia para recebê-lo com todo carinho, por causa
do nervoso que ele passa durante o dia, e todos os conselhos giravam em como receber o marido. Então, a mulher passiva, esperando o marido na porta, toda dedicada para receber um marido, o provedor, o único, e ela simplesmente no lar. Esse quadro mudou. Isso é muito raro isso hoje em dia. Hoje em dia, as mulheres estão envolvidas na sociedade em trabalhos os mais diversos. As tarefas estão muito divididas entre homens e mulheres. Inclusive, as posições no trabalho, na sociedade, há mulheres em posições elevadas. Aqui no Brasil, há pouco tempo, a presidente do Brasil era uma mulher, Dilma Rousseff. Na Alemanha, por exemplo, temos a Merkel, né, que é a chanceler, que governa a Alemanha, uma potência mundial. E assim vai. A empresa em que eu trabalho, a IBM, a presidente da IBM mundial é uma mulher. E então não é mais aquele quadro que era pintado ou falado e esperando a postura das pessoas daquele jeito, né, de o homem único provedor e a mulher em casa simplesmente se preparando para receber o homem. Isso, algumas casas até tem isso, mas a maioria já não é assim. Mesmo os jovens, quando namoram, não tem mais esse perfil, essa perspectiva. A gente sabe que os tempos mudaram em relação a isso. Mas o que não mudou, a aplicação bíblica da palavra de Deus aos lares não mudou, mesmo que a sociedade mudou, mas o princípio de Deus para a família ser feliz continua o mesmo. E esse texto que nós lemos, essa palavra sujeição, é chave para a felicidade na família. E nos tempos modernos, quando se fala em sujeição, sempre se pensa em sujeição como humilhação, como pisar em cima de um outro, como se colocar acima e humilhar e tratar a pessoa como inferior. Mas não é esse também o sentido. Esse é um sentido que a sociedade toma, mas não é esse o sentido que é esperado do povo. A sujeição, no padrão bíblico, é muito diferente. A sujeição no padrão bíblico, conforme diz no versículo 21, fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa sujeição deve ser entendida não como a submissão de um sobrepondo ao outro, mas é algo de a cada um, pelo amor, ter um relacionamento entre as pessoas da mesma forma que temos o relacionamento com Deus. De que forma nós nos relacionamos com Deus? Amamos a Deus, sim, e nos sujeitamos a Ele. Agora, nenhum de nós obedece a Deus, ou segue a Deus, ou agrada a Deus, nos sentindo oprimidos ou obrigados. Nenhum de nós faz isso pensando, porque eu preciso, porque eu estou morrendo de medo de Deus. Nós fazemos isso porque amamos a Deus e queremos fazer tudo que agrade a Deus de livre e espontânea vontade. É esse o sentido de sujeição bíblica entre as pessoas e na família. Nos versículos 18 a 21, percebe que Paulo fala para evitar a contenda entre os irmãos, essa contenda. E ele dá receitas de conversar entre as pessoas com salmos, hinos, e tudo isso está falando sobre relacionamento entre as pessoas em geral. As pessoas em geral
E a chave para que isso aconteça é a sujeição. Sujeição é algo que faz com que o relacionamento seja produtivo, seja saudável, seja bom entre qualquer pessoa. Quando fala em família, Paulo depois aprofunda, fala de família, ele dá um enfoque na família, mas o conceito da sujeição é algo que é aplicável em todas as pessoas, em todos os relacionamentos. Qualquer um, no trabalho, na família, na igreja, entre amigos, em todo lugar. O que vai fazer com que tenhamos felicidade, um bom relacionamento, é a sujeição. Sujeição no sentido de baixar a cabeça e aceitar tudo de qualquer forma, quase como um escravo? Não, num sentido de humilhação, no sentido de, conforme diz popularmente, abaixa a orelha e simplesmente obedece tudo. Não é esse sentido de sujeição. A sujeição é a dedicação de cada um de nós para o bem do próximo. Paulo, ele nesses versículos, entre que ele falava de relacionamento entre os irmãos em geral, não tem a ver com família, mas o relacionamento entre as pessoas dentro da igreja, ele fala, olha, tira a contenda. A contenda deve sair. E no lugar disso, qual que é a chave no lugar da contenda? É a sujeição. Para que nós possamos ter um bom relacionamento entre pessoas, nós devemos trabalhar na sujeição. A sujeição no sentido mais prático de tudo que eu e você fizermos é pensando no próximo. É preocupado em ter um bom relacionamento com o próximo. É preocupado com a felicidade do próximo. É preocupado em não trazer discórdia, é preocupado em não ferir, é preocupado em não criar contendas ou desentendimentos, é preocupado tanto com o bem-estar físico quanto o bem-estar psicológico das pessoas. É a preocupação com o nosso próximo. Sujeitar é colocar o meu ser à disposição do nosso próximo. Esse é o princípio bíblico. E isso não confunda esse desejo de estar bem com as pessoas com humilhação, com simplesmente se anular. Não é isso que está se falando. Está se falando sempre sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, da mesma forma, ou seja, no amor de Deus, da forma em que nós nos sujeitamos a Deus. E sempre é esse o padrão, quando se fala num relacionamento, é comparado ao que acontece entre nós e Deus. Você pode ver que esse sentido de sujeição, como rebaixar uma pessoa em relação a outra, não é aplicável. Quando você olha para Gálatas, capítulo 3, dos versículos 26 a 28, olha o que o texto diz. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Através da fé, quando cremos em Cristo, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Estamos em Cristo? Estamos de Cristo. Nisto, ou seja, a partir do momento em que somos todos filhos de Deus, como recebemos a Cristo, estamos nesse mesmo corpo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para Deus não há um maior e um menor. Não há isso. Não há um sobrepondo e massacrando o outro. Para Deus, o texto diz, não há judeu nem grego, não há a questão de nacionalidade ou de religião. Não há o servo nem o livre. Não há macho e fêmea. As diferenças sociais que existem,
que um massacra o outro, oprime o outro, é coisa que existe na terra. Mas para Deus, todos nós somos vistos de uma mesma forma. Para Deus, todas as pessoas têm igual valor. Homem e mulher têm igual valor. Mas as pessoas, principalmente agora falando em termos de homem e mulher, nós temos igual valor, mas somos diferentes. A nossa constituição de cada um de nós é diferente. Física, psicologicamente, somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes, têm necessidades diferentes e por isso precisam de tratamentos diferentes. E por sermos diferentes, para Deus somos todos iguais. Para Deus temos todos o mesmo valor. E todos têm, homem e mulher, têm o mesmo valor. Não há um maior que o homem, não é maior que a mulher. Não, todos têm o mesmo valor em relação a valor. Mas em relação à forma de se relacionar, de agir, há diferenças porque as pessoas são diferentes. A constituição física, mental, psicológica de homem e mulher são diferentes. E é com base nisso que Paulo dá os seus conselhos sobre a família. E é com base nisso também que o princípio da sujeição se aplica. Ou seja, se eu sou diferente, eu tenho o mesmo valor de qualquer pessoa, mas a minha constituição é diferente da forma que eu recebo e que eu reajo às situações, eu tenho então que olhar as pessoas e com uma postura de sujeição. Ou seja, eu não devo sobrepor o que eu sou aos demais. Eu devo colocar o meu ser em sujeição, procurando entender. Eu preciso colocar a mim numa posição, me retrair um pouco, vamos dizer de uma outra forma assim, me retrair, não querer simplesmente sobrepor o que eu acho, o que eu quero, a forma que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu sinto, e é isso que vale, acabou, e todos têm que me engolir. Não, a sujeição é eu segurar tudo isso, não é reprimir, é analisar de outra forma, e de uma outra forma é trabalhar e olhar as pessoas e pensar, cada pessoa é diferente de mim. Eu não posso exigir que eles sejam e façam do jeito que eu sou. Então eu tenho que me sujeitar às minhas vontades, os meus desejos, o que eu penso. Não posso simplesmente querer impor tudo isso aos demais. A sociedade hoje vive em conflito. Olha, as pessoas se degradeiam em todo lugar. Há muitas confusões, brigas, inclusive politicamente, porque se infiltrou, está no pensamento de toda a sociedade de que eu tenho minha opinião e todo mundo tem que me respeitar. E quando fala respeitar, não é no sentido de respeito no sentido de valorizar o que eu penso, mas é no sentido de o que eu quero você tem que aceitar, porque eu penso assim. E a sociedade, politicamente, moralmente, culturalmente, está virando um barril de pólvora. Estamos quase chegando aí a brigas e tudo vira manifestações violentas e as pessoas nas ruas, na internet, qualquer pessoa que emite uma opinião, qualquer que seja, os outros já agridem, já ofendem. Inclusive no meio evangélico, as pessoas, qualquer opinião diferente, as pessoas não agem como Jesus agia. Jesus enfrentou muitas pessoas que tinham opinião contrária a ele e nem por isso ele mandava, como alguns chegaram para ele, permita que oremos e desça fogo do céu.
E Jesus falou, que vocês pensam que eu vim aqui para fazer churrasco das pessoas? Não vem assim para destruir. Só que hoje em dia parece que as pessoas não querem se sujeitar umas às outras, não querem ter paciência umas com as outras, cada um tem sua opinião e quer impor. E hoje em dia, se dependesse, cada um é fogo do céu para todo lado, para queimar todo mundo. Ninguém aceita mais nada. Ninguém se sujeita a nada. E é isso que está causando o sofrimento, a briga, a discórdia em toda a sociedade, inclusive na família. Então, falando um pouco da família, veja que no capítulo 5, nos versículos 22, 23 e 24, Paulo foca nesse relacionamento familiar nas mulheres. E ele fala no sentido da sujeição. Lendo esse texto, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Olha o detalhe. Sujeitai-vos a vosso marido de que forma? Como ao Senhor. Pergunto a qualquer um que esteja vendo esse vídeo. Você é sujeito ao Senhor Jesus? Acredito que você vai dizer sim. Agora eu pergunto, você se sente um escravo de Cristo? Não. Eu me sujeito a Cristo por amor voluntariamente, e o maior prazer que eu tenho é saber que estou agindo, vivendo, falando, pensando, respirando, tudo que eu faça agrade a Cristo. A minha preocupação é saber se Cristo está feliz com o que eu estou fazendo. Isso é sujeição. Não é sujeição? Você está sujeito a Cristo. Nós estamos sujeitos a Cristo. Não é que Ele dá uma ordem, faça, e Ele é o comandante, eu tenho que obedecer porque é uma relação de eu estou sujeito, Ele manda em mim e eu estou fazendo porque recebi a ordem. Não é exército. Exército é que funciona assim. Recebeu a ordem, gostando ou não, você faz. Na relacionamento nosso com Cristo, como que nós obedecemos a Cristo? Nós obedecemos a tudo que Cristo nos ordena ou nos pede, mas obedecemos com a maior satisfação. Nosso prazer é estar sujeito a Cristo. Ninguém se sente humilhado por Cristo, nós nos sentimos amados. E assim o relacionamento da mulher para com seu marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. A forma de sujeição não é submissão, como ele é o chefe e a mulher deve obedecer porque ele mandou, e então é como se ela fosse uma empregada e que tem que obedecer e não interessa o seu sentimento, não interessa nada. Não é assim, porque Cristo também, o que Ele faz para nós, nós sabemos que é para o nosso bem, nós sabemos que é por amor, e por isso a gente tem muito prazer em nos sujeitarmos a Cristo, em fazermos o que Cristo deseja de nós. Porque o marido, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, que jeito que a igreja está sujeita a Cristo? Pense, que jeito? Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A comparação que Paulo faz de esposa com marido é que esse relacionamento tem que ser o mesmo que a igreja tem com Cristo. Eu quero frisar muito isso com todos. Que jeito que nós, igreja, nos sentimos em relação a Cristo? Como oprimidos? Como com medo? Fazendo as coisas apavorados porque Ele mandou e temos medo da mão dEle? Não, não é isso. Nosso relacionamento com Cristo é de dedicação, é de amor, é de oferecermos o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossos esforços, nossas capacidades, tudo pela obra de Deus. É isso que nós fazemos. E como temos prazer quando fazemos algo na igreja de Deus para Cristo. É isso que nos dá felicidade. E Paulo fala, mulheres, você quer viva com seu marido feliz.
quando você fizer as coisas, essa sujeição ao marido é aquele sentimento de tudo que você faz para ele, seja com aquele sentimento de quando ele recebe tudo que você faça e você vê que ele ficou feliz, você fica feliz, a felicidade dele é sua. Isso é a sujeição bíblica. É quando a felicidade do teu próximo é a tua felicidade. É quando, sabe aquela coisa de quando uma dona de casa prepara uma refeição para uma pessoa que gosta ou até visitas, e aí quando a pessoa chega e come e fala, mas que maravilha, que delícia, eu quero até mais. A dona de casa fica muito feliz, olha, porque conseguiu fazer algo que a pessoa ficou satisfeita. É só uma comparaçãozinha, mas para você ver que a questão da sujeição não é no sentido de humilhação, de o marido é um mandão que vai dizer e fazer. Veja bem, os maridos não podem cobrar da esposa sujeição. Se estiver cobrando nesse sentido de você tem que me obedecer, marido, você está totalmente fora da Bíblia. A esposa, ela deve fazer, a vida dela é viver pela felicidade da família, dos filhos, mas que isso faça, não como ela, é a cruz que eu tenho que carregar, eu tenho que me desfazer, eu abrir mão da minha vida pela família, e agora que valeu a pena, não valeu, é como se fosse uma cruz, um fardo, não. A felicidade da esposa, da mãe, é a felicidade da sua família, é essa sujeição, é quando a esposa vive, a mulher vive tudo que ela faz e ela encontra felicidade em ver a vitória da sua família, do seu marido, ela estar ao lado e poder olhar e dentro dela pensar onde ele está indo, chegando, é porque eu estou lá junto dele. Isso trazer felicidade, é isso que Paulo está se referindo, nunca ao sentido de humilhação, ao sentido de marido mandar e falar, mulher, me obedeça, porque a Bíblia diz para você. Não é isso, porque agora nós vamos para a próxima etapa, que é justamente aos maridos, versículos 25, 26 e 27 de Efésios. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha, como que o marido deve amar? Como também Cristo amou a igreja. Da mesma forma que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo compara o relacionamento marido e mulher com o relacionamento Cristo e igreja. E veja, marido, quando a esposa lá diz para a esposa sujeitar o marido, no sentido de ela, tudo que ela fizer, ela fazer da mesma forma que a igreja faz para Cristo, ou seja, viver em função da felicidade do seu marido. Por outro lado, nós, marido, não podemos ficar de braço cruzado e pensar o seguinte, agora, opa, que beleza, agora eu tenho um aqui só para cuidar de mim. Não é isso. Paulo compara e diz, marido, você tem que tratar e amar a sua mulher do mesmo jeito que Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Cristo deu a vida pela sua igreja. E quando fala que deu a vida pela sua igreja, eu pergunto, Cristo deu a vida para pessoas perfeitas, carinhosas, sem pecado, totalmente um padrão? Não foi isso. Cristo deu a vida por uma humanidade perdida, pecadora, uma humanidade totalmente corrompida pelo pecado. Então, Cristo deu a vida pela igreja para salvar o seu povo, para salvar o ser humano.
Mas ele não olhou os méritos, ele não olhou a condição, ele simplesmente se entregou. Pergunto a cada um de vocês e de mim, de nós, maridos, nós estamos vivendo, olhando para a esposa e cobrando só dela, faz, ou nós estamos primeiro nos entregando por ela? Entregando, preocupados com o seu bem-estar físico, psicológico, mental, sentimental, tudo isso é viver em função da esposa. Ela deve se sujeitar, ou seja, viver querendo a nossa felicidade, simplesmente porque ela sabe que nós somos capazes de dar a vida por ela. Aí, quando ela vê que nós fazemos o trabalho, a nossa maneira de agir, tudo que nós fazemos é por ela, ela vai fazer tudo por nós, maridos. Mas quando ela vê que nós damos a vida por ela. E olha só o versículo 27, que diz, nessa comparação, para apresentar a si mesmo, a igreja, gloriosa, ou seja, radiante, linda, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Dá uma ideia aqui de que Cristo se entrega e faz as coisas para que a igreja fique linda, maravilhosa. Olha só, para nós, maridos, nessa comparação, a nossa vida, a nossa luta, nosso dia a dia é para deixar elas lindas. E quem sai ganhando com isso? Nós, maridos. Sua esposa tem que ficar linda para você. Mas como ela vai ser linda para você? Não é só produtos de beleza. Não é isso. Não é que ela tem que fazer um tratamento lá, uma cirurgia estética. Não é isso. Ela será linda quando ela enxergar que nós fazemos tudo, nós entregamos a nossa vida pela esposa, que nós vivemos não por nós. Aí é que está. O relacionamento de um casal feliz é quando o marido da sua parte, ele vive pela sua esposa. Ele entregar a vida é viver pela sua família, pela sua esposa. Ele não faz nada pensando simplesmente nele. Ele não pensa no seu bem, ele faz tudo pelo bem da sua família, da sua esposa. É querendo ver a felicidade nos olhos, no sorriso da esposa. Essa é a chave do raciocínio de Paulo nesse relacionamento, é uma responsabilidade do marido. Não adianta você, só marido, cobrar e exigir que ela seja carinhosa, que ela seja bondosa, que ela se dedique. Ela precisa ver em nós a comparação que Paulo falou, de se entregar por ela, de Cristo abriu mão. A Bíblia deixa clara que ele deixou a sua glória e veio à terra e se humilhou e foi até a morte de cruz por nós, pela igreja. Então ele abriu mão de toda a sua glória. Pergunto, o que você tem aberto mão na sua vida em favor da sua esposa? Ela precisa enxergar isso. Ela precisa enxergar isso de você, marido. Você precisa deixar de ser o exigente, no sentido de... O exigente não é no sentido de deixar de ser exigente no sentido de largar a mão e deixar tudo correr solto e a bagunça. Não é bagunça. É no sentido de você só faz para você, pensando só em você. O padrão bíblico é que o marido faz tudo pensando na felicidade do seu lar, da sua esposa. Ainda na sequência, os versículos 28, 29 e 30. Assim, devem os maridos... Paulo faz uma outra comparação. Primeiro comparou com o relacionamento de Cristo com a igreja. E agora olha só o que ele faz. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como é o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Novamente, ele compara com o relacionamento marido e mulher, do marido para sua mulher, com o relacionamento de Cristo com a igreja, porque Cristo nos alimenta, Cristo
cuida de nós. E aí ele fala de uma pessoa em sã consciência. Óbvio que tem pessoas que têm problemas mentais e que machucam o seu próprio corpo. Mas uma pessoa em condições mentais normais, ela cuida, é um instinto natural proteger o seu próprio corpo. E Paulo diz, assim como é um instinto natural, é um instinto de sobrevivência, o ser humano naturalmente ele busca a proteção do seu corpo, o cuidado do seu corpo. Ele diz, você deve tratar sua mulher da mesma forma como o seu próprio corpo. Amar como o seu próprio corpo. Alimentar, sustentar, cuidar como o seu próprio corpo. Vivendo pela sua esposa como por você mesmo. É esse o cuidado, é olhar, e nessa questão não é só a questão física do próprio corpo. Quando fala assim de como a si mesmo, ama a si mesmo, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, por exemplo, a questão também psicológica. O que te fere? O que te deixa triste? O que te magoa? Você, marido, o que te magoa? O que você pensa que alguém faça com você e que te toque no profundo? O que faz você feliz também? O que você espera que as pessoas façam e que te deixe feliz? E Paulo fala assim, olha, você pensa na sua esposa como se fosse para você mesmo, como se fosse o seu próprio corpo. Então aí você olha e pensa, o que me deixa triste? Então você não faz isso com a sua esposa. O que te deixa feliz? Então você faça isso com a sua esposa. Olhe para ela e age como ela estivesse agindo para você mesmo, porque ela é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Ainda, versículo 31, 32 e 33. Eu acabei pensando em ser rápido, mas assunto de família estica, né? 31, 32 e 33. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí Paulo já parte para um comentário que renderia aqui muito da gente falar. Deixar o pai e mãe, se unirá à sua mulher e ser uma carne. Aqui poderíamos falar dos vínculos familiares, das famílias, tanto de homem, de mulher, as famílias que ficam se intrometendo no seu lar. Você precisa deixar pai e mãe, deixar os outros lá, não viver, às vezes, metendo a colher no seu casamento. Cada um deve se cuidar da sua casa, da sua família. Muitos problemas acontecem por causa de sogro, sogra, pai, mãe, se metendo no seu lar, fazendo a cabeça de um e de outro e vira um inferno. Você deve, com sua esposa, com seu marido, viver e formar a sua família, com seus padrões, com os seus conceitos, com a sua casa, viver à parte. Constituir a sua própria família. Chega de viver pela cabeça do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Chega, você tem que viver a sua. Você pode ouvir e deve ouvir conselhos. Conselhos de pessoas que têm experiência. Uma coisa é conselhos, outra coisa é interferência. Isso não pode acontecer no lar. Interferências. Isso não pode acontecer. Mas conselhos pode-se e deve-se ouvir, conselhos bons. Sim. Agora, lares, não adianta você ouvir. Às vezes tem casais que são desestruturados, pai e mãe desestruturados, e ficam influenciando o casamento dos filhos. Não, isso não deve acontecer. Enfim, aqui renderia assunto para muito tempo. Versículo 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo fala, então, sobre essa questão do relacionamento Cristo e a igreja, como algo complexo, que não é o foco aqui de comentários. 33. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse versículo, eu acho muito importante essa observação de Paulo. Esse relacionamento entre o homem amar a sua mulher e a mulher reverenciar, ou seja,
respeitar o marido. Esse relacionamento marido e mulher, esse destaque cada um em particular. Eu sinceramente, fico muito preocupado quando eu vejo casais que ficam pelas redes sociais fazendo 1001 declarações de amor pelas redes sociais e às vezes até em público, aquelas 1001 declarações entre um e outro, porque é a minha vida, a minha paixão e o mais linda, isso, aquilo, outro. Uma vez ou outra, não há problema, não, um evento comemorativo, algum momento especial que um ou o casal vive e em público falar da gratidão, do seu relacionamento, não há problema. Mas há casais, se você observar, que ficam a todo tempo colocando em tudo quanto é lugar, e hoje é muito comum, né? O meio é a rede social, vivendo, porque a paixão da minha vida, porque é isso, por aquilo. Eu me preocupo muito, porque quando eu vejo isso, eu tenho a sensação de que isso é para esconder um relacionamento que já está com problemas. Porque o relacionamento marido e mulher é para ser vivido em particular. Essas declarações, não só as declarações de fala, mas principalmente de atos, de ações, elas devem ser vividas entre o casal. Os outros não têm nada a ver com o relacionamento meu com a minha esposa. Não, ninguém tem nada a ver. Eu amo minha esposa, ela me ama e nós devemos resolver nossos problemas, nós devemos ter as nossas declarações e as nossas demonstrações de amor entre nós, porque o relacionamento é meu e dela. Eu não preciso ficar todos os dias declarando para os outros que eu amo minha esposa. Sinceramente, parece que... sabe quando você tem um problema, então você quer convencer a si mesmo que esse problema não existe, então você fica maquiando, fica dizendo para os outros que não há um problema, tentando convencer a você mesmo e os demais, escondendo. Quando uma pessoa quer esconder alguma coisa, ela faz muita propaganda do contrário. Irmãos, Paulo deixa claro assim, cada um em particular ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido também em particular. Na sociedade, também não é que nós devemos viver como cada um num canto e como se não tivesse relacionamento nenhum. Obviamente não. Devemos ter um relacionamento sadio. Mas a questão aqui é o amor, o carinho, a dedicação deve ser demonstrado entre o casal. É um problema deles, A mim, quando eu olho para um casal, basta-me saber que eles são um casal que estão vivendo lá juntos, conforme a vontade de Deus, e é isso. Ponto. Você não precisa demonstrar para mim que você ama a sua mulher. Não, você não precisa dar satisfação para mim, não, meu irmão. Eu não preciso saber que você ama a sua mulher. Ela precisa saber que você ama. Mulher, você não precisa mostrar para sua colega que o seu marido, você ama seu marido. Não, você não precisa. Você não precisa dar satisfação para as outras, não. Você precisa focar no seu marido. Esposa, você precisa focar na sua esposa. Viva lá o seu lar, resolva os teus problemas também, porque relacionamento não é fácil, há problemas. Então resolva os seus problemas lá. Se você precisar de uma ajuda, procure uma ajuda em particular de pastores, de pessoas, conselheiros e pastores, pessoas idôneas, pessoas experientes, pessoas que tenham testemunho de condições de aconselhar quando você tiver problema. Mas não é os outros que você tem que convencer do seu relacionamento. Marido, você tem que convencer a sua esposa de que você vive por ela. Mulher, você tem que convencer o seu marido, e não a internet, e não a sociedade, e não os colegas, e não o vizinho, e não a família. Eles não têm nada a ver com isso. É você com seu marido, com a sua esposa. É vocês que têm que resolver isso. É vocês que têm que ter consciência do seu compromisso. Nenhum casamento pode ser destruído se entre vocês há pleno relacionamento, convicção e amor. Amém?
Viva cada um em particular. E em Efésios capítulo 6, fala sobre o relacionamento pais e filhos. E diz o texto, Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui a recomendação aos filhos, obediência ao pai e à mãe. E a Bíblia deixa claro que isso nos traz a promessa bíblica de prosperidade, de viver sobre essa terra. Por que isso acontece? É algo até natural, porque os pais eles têm a experiência que você, filho, não tem. E quando você respeita e obedece, você acaba se livrando de problemas que poderiam encurtar a tua vida e resolver muitos problemas. Porque eles já passaram, já viveram e eles podem te ensinar muito. Hoje está na sociedade um movimento de desrespeito às pessoas, de desrespeito aos pais. Eu já falei, desrespeito a tudo. Todo mundo quer impor a sua vontade. Esse não é o caminho bíblico. Filho, obedeça a seus pais. Obedeça. Procure viver respeitando, independente da idade. Você pode ter como eu, mais de 50 anos, mas eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe e obedecer e amá-los e me sujeitar a eles. Lembra o que falamos de sujeição? É a sujeição que deve prevalecer. É eu ter prazer em fazer as coisas para a felicidade deles. Isso deve acontecer. Assim como no versículo 4, Efésios 6 e 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, criar os seus filhos, conforme a palavra de Deus, não provocar a ira. Há pais que assumem a posição, assim, no tratamento dos filhos, de carrascos, humilha os filhos, agressões físicas. Isso nunca teve aprovação bíblica de espancar filhos, espancar e machucar. Não, isso não teve. A Bíblia fala em correção, mas não em espancamento. Isso não fala. Isso não há espaço na palavra de Deus para nenhum tipo de espancamento, humilhações, nada disso. Nós devemos criá-los e não provocar a ira, no sentido de saber lidar com eles, a forma de tratar, deles entenderem o nosso amor e não acharem que o que fazemos é simplesmente por querer só estragar o barato deles, querer só humilhar. Não, nós devemos ter um relacionamento de criá-los na doutrina. A doutrina tem a ideia de ensino, tem a ideia de treinamento. Quando fala doutrina aqui, tem muito sentido de treinamento. E como se treina? Pelo exemplo. Então os filhos têm que olhar para os pais e ver exemplos. E olhar e falar, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. Valorizar, respeitar. E nós devemos ter isso, devemos viver dessa forma. Uma coisa que provoca ira é exigir o que a gente não faz. Isso provoca ira. Isso realmente provoca questionamento, não só nos filhos, mas em qualquer pessoa. Portanto, devemos ter muito cuidado. A aula se estendeu mais do que eu esperava ou queria. Mas, como eu falei, assunto de família rende muito e no final eu falei pouco. Não falei quase nada. Poderia estender com muitas coisas, muitos exemplos, muitas situações, muitos detalhes. Você deve ter muitas dúvidas e sempre tem, toda vez que a gente fala de família, tem dúvidas, muitas situações específicas. Infelizmente não é possível cobrir numa aula só, mas procure, conforme eu falei, procure os pastores, procure conselheiros idôneos. Conselheiro não é qualquer um não que você simpatizou. Conselheiro às vezes é que você nem tem muita simpatia, mas é idoneidade. É isso que você deve procurar. O que é idoneidade? Responsabilidade, experiência, testemunho de pessoa que tem compromisso com Deus e tem
o que te passar, o que te ensinar, de compartilhar de experiência. Espero que a família de cada um seja edificada e que possamos viver em sujeição, sujeitando-nos uns aos outros. Essa é a palavra-chave. Vamos nos sujeitar uns aos outros, vamos viver pela nossa família, vamos viver pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, enfim, qualquer o seu relacionamento. Viva um pelo outro, é isso que é sujeição, é viver pela felicidade dos nossos entes queridos. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agora orar, encerrando esta aula. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, meu Deus, que continue abençoando o teu povo, guardando, protegendo de todo mal. Senhor, eu te agradeço pelo ensino e te peço que abençoe e fale melhor ao coração de cada um, edifique as famílias, que as famílias possam viver em amor, em tranquilidade, em fidelidade, em paz, em carinho, que possamos, Senhor, viver a Tua palavra na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, em todo o nosso lar. Abençoa a cada casa. Também, Senhor, eu te agradeço pela vida do presbítero Luiz, que já está em casa, em recuperação. Obrigado, meu Deus, por esse milagre, por essa bênção. Continua abençoando o teu servo, a esposa e toda a sua família. Peço em favor do nosso irmão Heraldo, meu Deus, que está hospitalizado. Senhor, entra com providência na vida do teu servo e tantos outros irmãos e irmãs da nossa igreja e pessoas que carecem de um milagre. Entregamos todas essas vidas em tuas mãos. Tudo isso, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. E outra coisa, agora, a partir de agora, nós temos o culto online da Igreja Sede no YouTube e no Facebook, todo domingo às 19 horas. Participe desse culto com o pastor Leônidas, eu e alguns outros irmãos. Adore a Deus online por enquanto. Amém? Domingo às 19 horas, todo domingo às 19 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.